Para isso, a gente tem 3 coisinhas para avaliar, que é esse método aqui mnemônico do HIP, tá? Que é para você avaliar rotação, inspiração e penetração. Então, antes de você começar a dizer tem derrame pleural, tem pneumonia, tal, você vai primeiro ver sobre a qualidade técnica da imagem. Então, essa imagem está boa? Está adequada? Depois, você vai avaliar já sabendo que pode ter artefato de imagem, tá? Então, aqui, por exemplo, sobre rotação. Rotação, a gente avalia se o raio-x está bem centralizado, centrado, ou se o paciente tirou raio-x assim, assim, tá? Então, como é que a gente avalia essa rotação? A gente vê aqui a altura das clavículas, se elas estão indo na mesma direção, a altura dos ombros e a distância aqui do processo espinhoso para a mediastina, ok? Então, esse raio-x aqui, por exemplo, é um raio-x que está bem centrado. Então, ele não está rodado. Ó, as clavículas vão para a mesma altura, o ombro está na mesma altura, a coluna de ar da traqueia está bem centralizada com o processo espinhoso. Então, esse é uma imagem, um raio-x adequado. Esse aqui, olha que horrível. O paciente tem uma clavícula para cá, outra para cá, um ombro aqui embaixo, outro ombro aqui em cima. Então, esse é um raio-x que não está bom, que é um raio-x que está rodado. E isso, com certeza, complica a minha imagem, porque parece que um pulmão é bem maior do que o outro, parece aqui que tem alteração, né, do diafragma. Então, se eu não colocar o meu paciente numa postura adequada, mesmo que seja em decúbito, isso vai prejudicar muito a minha avaliação e eu posso acabar tendo resultados imaginando que ali tem uma coisa que não existe. Sobre a inspiração. Eu quero sempre que o paciente faça o raio-x com o máximo de inspiração possível, porque aí eu sei que vai ter o ar na capacidade máxima do pulmão daquele paciente. E com isso eu vou conseguir ver todo o meu parênquima de forma mais adequada. E quando eu digo que está com uma inspiração boa? Quando eu consigo contar 8 a 10 arcos costais posteriores. Isso faz diferença? Faz toda, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para a gente ver. Aqui, se eu for olhar o raio-x, ele tem, por exemplo, essa clavícula para cá, essa aqui parece estar um pouco mais alta. Então, a gente já fica meio assim com a centralização, né? Porque talvez ele esteja um pouco rodado. Aqui a gente vê, ó, a coluna de ar e o processo espinhoso. Então, ele também não está muito centralizado. Então, isso por si só já é um problema que pode dificultar a minha avaliação. Quando eu vou contar os costais, ó, eu conto aqui, posterior, que é o que eu acho mais fácil de contar, a gente faz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, eu vejo 8 arcos costais. Então, tá bem inspirado, ok? Já nesse aqui, ó, que o paciente não conseguiu coordenar a respiração, eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, é a mesma pessoa, no mesmo momento, só que de a primeira vez, né, ela não fez a inspiração correta, e aí olha como fica parecendo que ela tem uma área cardíaca super aumentada. E aí depois a gente mandou ela respirar de novo, então ela puxou o ar forte, prendeu, e aí a gente vê que é um raio-x, apesar de um pouco rodado, é um raio-x inspirado adequadamente, que eu consigo ver muito melhor o parênquima, que não me deixa dúvidas. Já nesse jeitinho aqui, além dele estar rodado, eu vou começar a pensar que esse paciente tem uma área cardíaca aumentada, que esse hilo está túrgido, mas é só por um mau posicionamento técnico. Então, você saber a técnica correta faz toda a diferença para você conseguir avaliar a imagem. Então,
Beleza, já foi a centralização, já foi a inspiração, agora a gente vai ver penetração. A penetração diz respeito ao quanto de radiação que passou, a dose de raio-x. É claro que existe uma dose padrão em que os aparelhos são setados, mas existem variações interpessoais. Então, por exemplo, se você vai fazer uma radiografia de um vovô que pesa 30 quilos, ele tem panículo adiposo bem fino, músculo bem fino, então talvez aquela dose de radiação que você está mandando esteja demais. E aí, se você mandar muita radiação, radiação em excesso, você vai ter esse pulmão aqui todo preto. Então, você vai ter o raio-x queimado, tá? Em que você não consegue nem avaliar direito o parênquima pulmonar de tão preto que fica, e você consegue ver todos os detalhes da coluna, aqui desde da coluna aqui, da parte cervical até a parte lombar, você consegue ver detalhes da coluna, né, das vértebras, do espaço intervertebral. Então, esse raio-x aqui não está adequado para a gente avaliar, porque eu não consigo ver parênquima. Já um raio-x que é pouco penetrado, ou seja, que faltou radiação para conseguir ver aquilo, por exemplo, se você mandar a mesma radiação para um paciente de 200 quilos, ele vai ter muito tecido adiposo, aquilo não vai permitir a passagem do raio, e aí você vai ver esse raio-x branco, tá? Que é um raio-x que não foi penetrado direito. Então, ó, você vê que o parênquima parece que está todo cheio de opacidade reticular, você vê aqui a área cardíaca, mas você nem consegue definir as alterações de coluna aqui atrás. Ó, você não sabe onde começa uma vértebra e onde termina a outra. Então, nenhum desses dois parâmetros é adequado. Você precisa conseguir ver num raio-x de tórax bem penetrado, parênquima pulmonar inteiro, e você consegue perceber que existem vértebras retrocardíacas, mas não vê-las com tanto detalhes assim.